Prezados alunos, sejam todos novamente bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do coração, esse órgão tão importante, considerado a nossa bomba cardiovascular. Ou seja, esse coração ele tem a função de impulsionar, na verdade, inicialmente receber sangue e impulsionar esse sangue para as artérias, ou seja, para fora dessa estrutura. Então, conhecer a estrutura anatômica desse coração é super importante na parte clínica e na atuação profissional. Bom, antes de falarmos sobre o coração especificamente, nós temos que entender a sua localização. Então, o coração ele localiza-se entre os pulmões, entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo, em uma estrutura que nós chamamos de mediastino. Esse mediastino ele vai ter, nessa visão anterior, a sua origem aqui na abertura nos espaços entre os ápices do pulmão e a sua parte inferior lá no tendão ou no centro tendíneo do diafragma. Então, nessa visão anterior, nós podemos observar essa origem. E nós podemos verificar nessa segunda imagem que nós podemos dividir esse mediastino em duas regiões. O mediastino superior, que é considerado a partir da abertura aqui superior, certo, do tórax, até o ângulo do externo. Então nós temos aqui o mediastino superior. E do ângulo do externo até a 12ª vértebra, nós vamos ter o mediastino inferior. O que é importante a gente perceber? Que esse mediastino, além disso, ele pode ser dividido em parte anterior, média e posterior. Então nós podemos observar aqui no mediastino inferior o mediastino anterior. Essa estrutura é principalmente preenchida por um órgão, na qual nós chamamos de timo. Posteriormente ao mediastino anterior, eu tenho o mediastino médio. Aí sim, aonde está localizado esse coração. E posteriormente a ele, eu tenho o mediastino posterior, onde passam estruturas importantíssimas, como a artéria aorta, como por exemplo os brônquios principais, direito e esquerdo, e o esôfago. No entanto, nós podemos observar na terceira figura aqui, ó, nessa terceira imagem, a localização perfeita. Então aqui eu tenho o mediastino anterior, o mediastino médio e aqui na sua porção atrás, o mediastino posterior. Além disso, temos que lembrar que o nosso coração ele vai estar localizado nesse mediastino. No entanto, ele vai ser protegido e envolvido por camadas, especificamente por duas camadas, que nós chamamos de pericárdio. No caso, nós vamos ter dois pericárdios específicos. Nós vamos ter o pericárdio fibroso. Esse pericárdio fibroso ele é mais externo e, como o próprio nome sugere, ele vai ter tecido fibroso. A função básica dele é manter o coração no seu respectivo lugar, ou seja, permanecer com que o coração não saia ali do mediastino. E esse pericárdio fibroso, ele vai lá no diafragma e ele vai ter contato direto com o diafragma. Literalmente, ele vai colar no diafragma. Isso faz com que os movimentos do coração fiquem limitados ao mediastino médio. E além disso, eu vou ter uma outra camada que se dobra sobre ela mesma, que nós chamamos de pericárdio seroso. E esse pericárdio seroso, ele apresenta duas partes. Nós vamos ter o pericárdio parietal e o pericárdio visceral. Então observem, aqui ó, nós temos o pericárdio seroso. Observe que é apenas uma camada. No entanto, quando o coração é colocado dentro desse pericárdio seroso, observa que nós vamos ter uma dobra dessa estrutura. E nós vamos ter uma parte do pericárdio seroso que vai estar em contato com o pericárdio fibroso, na qual nós chamamos de pericárdio seroso parietal.
E nós vamos ter uma parte do pericárdio seroso que vai estar em contato com o coração, contato direto com o coração, na qual nós chamamos de pericárdio seroso visceral. O pericárdio seroso visceral é chamado também de epicárdio, porque é a camada mais interna que nós temos. Então vejam, esses pericárdios eles são importantes, uma vez que limitam e protegem o coração em relação às outras estruturas adjacentes na cavidade torácica. Então aqui demonstrando para vocês, ó, então nessa estrutura eu consigo ver o pericárdio fibroso. Observe que esse pericárdio fibroso ele é contínuo com o diafragma. Então não é à toa que os movimentos de respiração podem fazer mobilização ou alterar a posição do coração, ok? E quando a gente tira esse pericárdio fibroso, a gente vai achar o pericárdio seroso. Esse pericárdio seroso tem a parte do pericárdio que vai estar em contato com o pericárdio fibroso, que é a lâmina parietal, e nós vamos ter a camada interna que vai estar em contato direto com o coração, que é o pericárdio visceral. Muito bem. A partir de então, nós temos agora algumas faces importantes e alguns posicionamentos do coração. Observem e não deixem de entender que o coração, embora normalmente demonstrado que o nosso coração está em pé na cavidade torácica, isso é falso. O posicionamento do coração na cavidade torácica, ele é diferente ou ele é posicionado especificamente para atender algumas demandas. Então vamos entender inicialmente essas questões. Eu vou ter essa primeira parte do coração que eu chamo de base. A base do coração ela é formada basicamente pelos átrios, tanto direito quanto esquerdo. E acima da base do coração eu vou ter os vasos da base, ou seja, os vasos que vão estar acima dele. E eu tenho a ponta do coração, que é chamado de ápice. E aqui que está o grande pulo do gato. O ápice do coração está apontado para baixo, para frente e rotacionado para a esquerda. Então o coração ele vai ficar deitado em relação ao diafragma e não em pé. Isso é importantíssimo para compreender as faces do coração. Então, quando nós temos essa situação do ápice nessa posição anatômica, nós podemos observar que a face pulmonar direita ela vai ser compreendida principalmente pelo átrio direito e não pelo átrio e ventrículo direito, como muitas vezes é colocado em alguns livros. Eu vou ter a face pulmonar esquerda, que vai ser compreendida por uma parte do átrio e ventrículo esquerdo. E eu vou ter a face diafragmática, que vai ser preenchida ou vai ser compreendida basicamente pelo ventrículo direito. Então essas são as faces do coração em relação à sua posição anatômica. Quando nós fazemos um corte no coração, nós podemos observar 4 cavidades, 4 câmaras, 2 superiores e 2 inferiores. As 2 superiores são chamadas de átrios, e os átrios têm a função de receber o sangue, enquanto que as 2 inferiores são chamadas de ventrículos, que têm a função de expulsar, de ejetar o sangue. E claramente nós podemos dividir esse coração em lado direito. Esse lado direito é caracterizado por receber sangue rico em dióxido de carbono, enquanto que o lado esquerdo é caracterizado por ter um sangue rico em oxigênio. Então, a partir de agora, nós vamos estudar as estruturas anatômicas referentes a elas. Então, aqui eu tenho o átrio direito. Especificamente, o átrio direito vai receber sangue de 3 locais. Primeiramente, recebe sangue da veia cava superior, que é responsável por trazer o sangue dos membros superiores da cabeça.
E eu tenho a veia cava inferior, que é responsável por trazer o sangue dos membros inferiores e região abdominal. No entanto, aqui a gente pode observar que na veia cava inferior, para evitar o refluxo de sangue para dentro, para permanecer na veia cava inferior, eu tenho a válvula da veia cava inferior. E além disso, eu tenho o ósteo do seio coronário, que recebe o sangue que foi utilizado pelo próprio coração. E aqui eu tenho uma válvula que impede com que esse sangue retorne para esse seio coronário. Então eu tenho a válvula do ósteo do seio coronário. Além disso, eu vou ter uma parede que separa átrio direito de átrio esquerdo. Essa estrutura ela é chamada de septo interatrial. Então, septo é a parede que divide átrio direito de átrio esquerdo. E nesse septo eu consigo observar uma estrutura, uma depressão, que é chamada de fossa oval. Essa fossa oval, na vida intrauterina, era o que nós chamamos de forame oval. Além disso, na parede muscular, na parede do átrio direito, eu vou ter a presença de projeções musculares, chamadas de músculos pectíneos. E eu vou ter uma borda, e essa borda aqui do átrio direito eu chamo de crista terminal. Então essas são as estruturas presentes no átrio direito. Nós podemos observar que entre o átrio direito e o ventrículo direito, eu tenho a presença de uma válvula, ou de uma válvula. Ela é chamada de válvula tricúspide. Essa válvula tricúspide, ou atrioventricular direita, impede com que o sangue do ventrículo direito retorne para o átrio direito. Além disso, no ventrículo direito, eu vou ter a presença, projetado a partir da válvula tricúspide, chamados de cordas tendíneas. E essas cordas tendíneas vão se fixar ao que nós chamamos de músculos papilares. Além disso, eu tenho projeções musculares nos dois ventrículos, chamados de trabéculas cárneas, e no ventrículo direito eu tenho uma região lisa. Essa região lisa eu chamo de cone arterial. Então o sangue sai do ventrículo direito, passa pelo cone arterial. E a partir disso, esse sangue ele vai passar por uma válvula, que eu chamo de válvula do tronco pulmonar. Essa válvula impede com que o sangue que foi ejetado para o tronco pulmonar retorne para o ventrículo direito. Então aqui eu tenho o tronco pulmonar. No átrio esquerdo, eu vou ter a válvula da fossa oval. Então a gente tinha a fossa oval do lado direito, aqui eu tenho a válvula da fossa oval. E eu também tenho o septo interatrial. Além disso, esse átrio esquerdo recebe sangue das veias pulmonares do lado direito e as veias pulmonares do lado esquerdo. Já no ventrículo esquerdo, nós podemos observar que o ventrículo esquerdo ele apresenta mais massa muscular do que o ventrículo direito, uma vez que ele exerce mais força para expulsar o sangue. E nessa estrutura também apresenta as válvulas. No caso, eu tenho a válvula bicúspide, ou atrioventricular esquerda, ou mitral, faltou um L aqui, que está presente entre o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Eu também tenho a presença das cordas tendíneas e dos músculos papilares. Além disso, nós temos as projeções musculares, chamadas de trabéculas cárneas. E entre o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, eu tenho uma válvula, que eu chamo de válvula semilunar aórtica ou válvula aórtica. Ok? Então, importantíssimo compreender essas estruturas. E, consequentemente, esse sangue ele vai ser ejetado para a artéria aorta, que é a principal artéria do nosso corpo. E, claramente, o nosso coração ele tem a camada muscular, que nós chamamos de miocárdio. E as válvulas, elas são sustentadas por um anel fibroso, por um esqueleto fibroso. Por quê? Toda essa estrutura fibrosa vai dar sustentação para as nossas válvulas.
Então a gente vai ter o anel fibroso, ó, anel fibroso da válvula pulmonar, anel fibroso da válvula aórtica, anel fibroso atrioventricular esquerda e o anel fibroso atrioventricular direita. Esse tecido fibroso é importante para dar sustentação para as válvulas, porém auxilia também no processo de condução elétrica do coração, uma vez que o potencial de ação ou atividade elétrica dos átrios para os ventrículos, ela precisa sofrer um retardo para que primeiro contraia os átrios e depois contraia os ventrículos. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.